A gente começar a nossa live daqui alguns minutinhos, eu queria convidar você para estar convidando outras pessoas para participar conosco dessa live. Hoje o tema é bem um pouco diferente, é casamentos arranjados, convivendo com estranhos, ok? Então, queria convidar você para você estar compartilhando, esteja em oração e que você possa convidar pessoas para estar, como a nossa irmã Rosângela já está aí. Seja bem-vinda, minha irmã, diretamente dos States. Seja bem-vinda. Graças e paz. Para você estar compartilhando conosco, né? Com outras pessoas, para nós estarmos aqui nesse caminhar. Então, enquanto nós estamos aqui, peço a você convide outras pessoas, vá compartilhando aí, tá? Para que possa estar aqui participando conosco dessa live. Tá? Então, vamos estar aqui quanto a isso. Estou acabando os últimos detalhes aqui com a minha esposa, a pastora Antônia, e convido você para convidar outras pessoas, tá ok? Vamos lá, vou estar convidando algumas pessoas aqui, peço que você também esteja convidando aí, tá ok? Deu certo. Vamos lá, minha gente. Está 3 minutinhos para nós estarmos iniciando. Quero que você convide outras pessoas para participar conosco aqui, tá ok? Aí tem as estrelinhas, você dando um toque nas estrelinhas aí, nos enviando algumas estrelas, tá ok? E vamos estar participando, porque aí a plataforma entende que começa a enviar para mais pessoas depois do trabalho concluído. Faltam 2 minutinhos e já vamos estar iniciando daqui a pouquinho essa live. E hoje, como já disse, o tema é casamentos arranjados. Convide pessoas. Boa noite, graça e paz. Convide seu amigo, sua amiga, aquele casal de noivos, aquele casal que sabe que está passando uma dificuldade. Convide pessoas e vamos estar dividindo esse espaço aqui, tá ok? Ficou um pouco cortado assim. Vamos lá, vamos começar nossa live de hoje. Casamentos arranjados. Tá ok, então vamos estar iniciando, né? Enquanto isso, você vai chegando, vai somando conosco aí. E se você lembrar de algum nome, você dá um toquezinho e convida a pessoa, tá ok? Vamos estar iniciando com, então, boa noite, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz, eu falo aqui da Comunidade Evangélica Yahvé, aqui numa Garça, na zona oeste do Rio de Janeiro, no Brasil. Por que eu falo no Brasil? Porque tem pessoas de outras nações aqui conosco, né? As irmãos aí dos Estados Unidos, como a irmã Rosângela, África e outros países. Então, que você seja bem-vindo a essa live. Em alguns lugares agora o fuso horário é outro, mas é importante que você esteja aí ligadinho. Vamos estar orando no final, para que Deus possa estar derramando graça sobre os nossos casamentos, tá ok? Então, eu queria convidar você para estar meditando no livro de Mateus, lá no capítulo 19, no versículo 5 e versículo 6, que lá diz o seguinte: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe,
e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Então, esse é o propósito de Deus para o casamento, para a família. Então, vamos falar aqui de alguns tipos de casamentos e que você possa estar ligadinho aí e no final vamos estar orando em nome de Jesus, tá ok? Antes da gente começar, vamos orar, vamos apresentar a Deus as nossas vidas, a gente iniciar esse bate-papo, essa conversa, em nome de Jesus. Vamos lá. Pai querido, Pai santo, Pai, diante da Tua presença nós nos encontramos e já te agradecemos por essa oportunidade. Pai, eu te peço que o Senhor vá agora de encontro a cada coração. Amém. Senhor Deus, talvez, eu não sei, nós não sabemos, mas possa ter pessoas, casais que casaram, né? Porque o pai arrumou aquela moça para ele ou arrumou aquele moço para ela. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, visita essas vidas, visita essas famílias e abençoa. Abençoa, Senhor Deus, também a nossa vida, a nossa casa, em nome de Jesus. Fala com cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso tema hoje, como já falei, é casamentos arranjados. Então, nós, no Brasil, quando você ouve falar em casamentos arranjados, não é a realidade do Brasil, no momento. Então, até porque... Antigamente, no século XII, anos atrás, o casamento era arranjado. Tinha essas loucuras. Mas no ano de 2019, nosso Brasil aqui foi editada uma lei, a Lei 13.811, ali no seu artigo 1517, e ali foi suprimida a permissividade, né? Aquela permissão que tinha de casar com pessoas infantis, sem uma idade madura. Então, a partir de então, a pessoa tem que atingir uma idade núbil, que tenha raciocínio e saiba o que está fazendo. Então, aqui no Brasil, casar com criança, por lei, mas existe países não pode. Ainda, né? Que... Muitos países. Eu queria aqui falar alguns dos países, por exemplo, casamentos arranjados, que eu estava lendo, que está até 2018, um levantamento que foi feito, em Níger, 76% são casamentos arranjados. Na República Centro-Africana, 68%. No Chad, 68%. Em Mali, 55% da população. Em Burkina Faso, 52%. Em Guiné, 52%. No Sudão do Sul, 52%. Moçambique, 48%. Bangladesh, 52%, e na Índia 47%. Então, é uma quantidade significativa de casamento, de pessoas que são casados, um casamento são arranjados. E esses casamentos, eles eram feitos no passado, né, como até 2018 tem essa apuração, mas ainda existe esse casamento. Mas eles são realizados no sentido de, muitas das vezes, até de famílias brigadas, casam os filhos para que se firme uma aliança. Então faz uma aliança, aí casam seus filhos para firmar, para materializar aquela aliança. Ou então por causas políticas, causas financeiras. Então são situações em que os noivos, muitas das vezes, na maioria das vezes, nem se conhecem. Vão se conhecer na noite do casamento. Por isso que nós dissemos aqui que o casamento arranjado é uma convivência como dois estranhos, ou viver com o estranho. É o rapaz que casa com uma estranha, é uma moça que casa com um rapaz estranho. Então são dois estranhos que passam a conviver junto em nome de um acordo, em nome de uma negociação. Então, em nome de pessoas que estarão ali fechando seus acordos, um casal passa a sofrer, que é vivendo com a pessoa estranha. Então, raramente isso daria certo, uma união assim. Então, como eu disse aqui, alguns países ainda praticam isso, né? A Índia, por exemplo, ainda pratica isso, como os países que eu li aqui. Praticam esse relacionamento de casamentos arranjados. Agora, você imagina, numa noite de casamento, você vem, conhece a noiva, e ali conhece o noivo, e às vezes idades são diferentes, como tem países que casam com menor de idade.
né, o casamento infantil. Graças a Deus, a partir de 2019, foi sancionada a lei, onde no Brasil é proibido acontecer isso, mas em muitos países acontece isso, de casar com crianças. E ali, então a criança já é prometida aquele homem ali desde criancinha. Então, não tem escolha, não tem como sonhar em casar com alguém. O noivo e a noiva, eles não naquele tempo, tem opção. eles não escolhiam. Não, naquele tempo tem países que nós estamos fazendo isso hoje. Não tem opção. Dizer eu não quero, ou quero a minha escolhida. Eu, inclusive, eu estava lendo sobre um rapaz. E hoje a gente fala muito assim, escolhe bem. Escolhe bem para você. Você tem que escolher bem, porque se você não escolher bem, não, porque o casamento é algo sério. Então, se você, não, é só porque ele é bonito, só porque ele é assim, só porque ele é rico, só porque ele tem dinheiro, só porque ele... Se você casar somente por isso, você não vai conseguir nem fazer ele feliz e nem você... Porque pelos motivos normais do casamento, que às vezes baseado no amor. Houve conversa, houve acerto, houve tratativas, se casaram. Não está isento de sofrer problemas, né? Não está isento de não passar por vales e desertos, mas é a aproximação, a conversa que vai facilitar isso lá na frente. Agora você imagine um casal que não se conhece, cultura diferente, às vezes condição financeira também diferente, né? E se unem para viver debaixo do mesmo teto. Onde vai haver felicidade nesse casamento? E muitas das vezes o que mantém esse casamento é apenas um acordo que entre as partes, né? De familiares, dos pais, mas os noivos mesmo são infelizes. Por quê? São dois estranhos convivendo juntos. Quando eu falo nesse casamento arranjado em dois estranhos convivendo juntos, eu quero trazer agora para a nossa realidade no Brasil, ou o nosso caso de igreja, né? Vamos falar da igreja. As pessoas podem passar a sentir a mesma dificuldade que de um casamento arranjado. Quando? Quando o casamento não há parceria. Quando um casamento ele passa de um relacionamento de um casal, de homem e mulher, sexo oposto, passa para amizade. O casamento ele pode se tornar uma amizade. Amizade como? Esquecer-se do papel do casamento e virar amigos no casamento. Ele não vai estar igual a esses países que casam arranjados, mas passa a perder o sentido do casamento. Então, o perigo é esse. É você estar num país onde é permitido casar com a idade já adulta, sabendo o que está fazendo, mas após se casarem, por não terem acertos, ou por não conversarem, por faltar o diálogo, um casal virar de amigos dentro de casa. Amigo que eu digo não é parceria de fazer as coisas junto, não. É de esquecer o relacionamento de esposa, marido e mulher e tratar como amigo. É indiferente um ao outro. Não se respeitarem como esposos. Aí vai estar vivendo a mesma situação desses casamentos nesses países aí, onde é feito o casamento arranjado. Político, financeiro ou a troco de uma aliança de um relacionamento onde havia inimigos que se aproximaram e para selar aquela amizade casam os filhos. Então aí sela aquela amizade, aquela falsa paz. Então o grande perigo, torna a dizer, é esse. É um casal que casou legalmente num país como o nosso e outros países que casam, sabendo o que se está fazendo, mas que por não respeitarem um ao outro, ou não respeitarem a individualidade, porque embora sejam casais, tem sua individualidade. E por não respeitarem o espaço um do outro, por não se respeitarem, passam a ser amigos, aí anulam o casamento. Aí acaba se tornando um casal vivendo igual aos países que passam por esse momento aí, de um casamento forçado, um casamento arranjado. Então, um exemplo, nós tivemos aqui, a Bíblia fala de um casamento, como foi o caso de Jacó, né? Jacó, quando vai casar ali com a sua esposa, ele chega na casa de Labão, e na casa de Labão, ele casa, ele olha aquela mulher, né? E ali ele, poxa, ele enamorou-se dela, ele queria casar com ela, Raquel, né? Ele começa a sonhar com ela. E na noite do casamento, quando ele se apronta para casar, na hora da cerimônia, ele recebe Lia. E ali que ele vai descobrir que naquele povoado, naquele lugar ali, casavam-se primeiro as filhas mais velhas. Então foi um caso de alguém que casou com alguém que ele não queria.
apenas por causa de uma tradição. Aí ele tem que trabalhar mais 7 anos para conseguir a mão da sua esposa. Então nós vemos que a Bíblia nos mostra casos como esse. Mas você imagina no mundo atual isso acontecer, de um casal chegar e se conhecer no momento do casamento, não saber nada dele ou dela, nada a respeito um do outro, e apenas no dia do casamento que se conhecem. E você agora, um paralelo, é essa pessoa que nós dissemos aqui, de casar-se legalmente, mas por não terem comunhão, viverem como estranhos. Então, o casamento arranjado é um casamento de 2 estranhos convivendo. E um casamento que perde o respeito, um casamento que perde a comunhão, que perde a parceria, ele também passa a ser 2 estranhos dentro de uma casa. Então, nós temos que ter esse grande cuidado. É de saber entender qual o propósito de Deus para o casamento. É importante você entender que o Deus tem um projeto para o casamento. Deus tem um projeto para a família. Por isso que ele diz, deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí ele completa dizendo, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Então o casamento não é negociado. Casamento não é troca de promissórias. Casamento não é, vamos experimentar ver se dá certo. Casamento não é assim. Casamento não é você, é alguém pegar uma criança e falar assim, você está prometida de fulano, como em muitos países aí fazem. Não, porque o propósito de Deus não é esse. E inclusive quando Deus permitiu aos casais que tivessem diferença no casamento, como a traição, né, o adultério, o homem daria carta de alforria, não é que Deus quisesse também. Daria carta de divórcio, não é porque Deus queria assim, mas por causa da dureza do coração do ser humano, por causa da dureza do coração do homem, aí o homem daria carta de divórcio para a mulher. E com isso as mulheres também sofrem nesses países que ainda praticam esse tipo de lei. Porque eles encontram vários motivos para mandar a mulher embora. Como nós vimos na Palestina, em alguns países ali, mulheres com cara queimada com soda cáustica, porque o homem, além de mandar embora, ainda danifica o físico da mulher. Além de mandar embora, ele não mata, ou alguns até matam. Mas a pessoa vai e causa uma dificuldade naquela pessoa. E quantas mulheres nesses países fechados, nesses países onde há esses acordos, né, de homem devolver a mulher para o seu pai, ele danifica a vida da mulher e fica por isso mesmo. Países que tem que se dar um dote para o casamento. Eu não dei dote para você, não dei? Onde tem que se dar um dote para o casamento. Então são tipos de coisas que nada disso dá garantia que o casamento vai ser 100%. Porque o casamento é uma convivência que você vai no dia a dia se conhecendo. Apesar até de casar amando a pessoa, você vai se conhecer no dia a dia. Assim como a santificação é um processo, o casamento também é um processo. Você vai se conhecendo, vai conquistando espaços. Só que, infelizmente, em face dos problemas, casamentos em países que são legais, que há uma ordenação jurídica, há uma lei que ampara, esse caso legal também, mas, infelizmente, há essa falta de orientação em que casais passam a conviver como estranhos. E agora o perigo é dentro da igreja está acontecendo isso. Não podemos afirmar que a igreja Y ou a igreja X esteja acontecendo isso, mas em face do que nós ouvimos na mídia social, nós vemos que há uma significativa, são fatos, mas fatos que têm acontecido dentro da igreja cristã, onde os casais, por terem dificuldade de relacionamento, os casais passam a separar-se como quem troca de roupa. Não acertou, não entrou em comum acordo, vamos separar. Aí acaba, a pessoa está vivendo como esses países, onde o casamento é tratado dessa forma, quer dizer, onde o casamento é tratado de uma vontade totalmente diferente da vontade de Deus. Porque nenhum desses países que casa dessa forma, você pode ter certeza, não está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Porque Deus tem esse propósito para a família. Mas, infelizmente, os homens criam essas leis para que haja um favorecimento para há um interesse sempre por trás disso. Há sempre o interesse por trás disso. Mas o nosso país passa por muita dificuldade, mas graças a Deus que ainda tem essa lei.
essa lei de 2019, né? Que favorece que os casais possam legalmente oficializar a sua cerimônia, o casamento, mas com a idade madura, onde ambos sabem o que estão fazendo. Mas agora, isso não isenta o casal de procurar conhecer meios de ter um casal saudável, de ter um casamento saudável. Não pode ele se eximir de procurar ali recursos para que tenha um casamento saudável, porque nós temos visto também nas estatísticas, vários desses países aqui onde essas negociatas, contrário à vontade de Deus, que casais, mesmo assim, não conseguem viver muitos anos. Tá? Vi uma estatística há pouco tempo que o máximo de casais que têm vivido em vários países aí são 15 anos, 12, 13 anos. Quando você fala em 40 anos de comunhão, a dois, as pessoas acham que é loucura. Com uma mulher só, Tem pessoas, esses dias eu vi um casal de 47 anos, fiquei maravilhado de ver, outro de 50 anos. Eu falei, meu Deus, estou com 40, quero chegar lá. Então, o casamento tem tudo para dar certo e você entender qual a vontade de Deus. Então, quando você ouvir falar desses casamentos arranjados, não pense você nunca em querer que dentro da sua casa aconteça isso. Vou casar minha filha com fulano de tal. Quando você crescer, vai casar com fulana. Você vai acabar se assemelhando a esses países que tratam dessa forma o casamento. Então, o casamento vira uma moeda de troca. Mas para Deus, não. O Senhor diz que o homem vai deixar seus pais, vai se unir à sua esposa e ambos serão uma só carne. Amém? Que você possa entender dessa forma. E nós gostamos muito de estar comentando com os irmãos, com as pessoas que nos acompanham, que casamento é assim mesmo, é a união de duas pessoas diferentes e tem problemas. Mas você tem que entender que você tem que buscar em Deus solução para esses problemas. Amém? Pode falar. Pode continuar. Hoje minha esposa está na assistência aqui. Então nós temos várias situações no casamento, na Bíblia, que nos pode dar ali ensinamentos de como proceder. Temos casais que procederam bem, que viveram bem, e temos casais que tiveram péssimas atitudes. Mas hoje em dia, século XXI, nesse mundo pós-moderno, nós temos que buscar, sim, auxílio para ter um casamento saudável. Primeiro no Senhor, e segundo em outras áreas. Você ter um casamento onde você possa causar ao seu cônjuge, à sua cônjuge, que ele possa se sentir feliz no casamento, apesar de tantos problemas que circundam a sociedade mundial. Mas você pode, apesar disso tudo, ser feliz no casamento. Certa feita, um homem ele colocou um desejo enorme de pintar um quadro que simbolizasse a paz. E nesse quadro, ele imaginou pintar, ele pintou casais namorando, pintou pessoas passeando, famílias passeando, pintou várias coisas, céu azul, tantas coisas ele foi pintando para simbolizar, ele queria simbolizar a paz. Então ele tinha recurso, viajou para várias partes do mundo, procurando alguma coisa que retratasse a paz. E ele pintou tudo que você possa imaginar, pomba branca, tudo que você possa imaginar, que pudesse retratar a paz. Mas ele não se sentiu realizado em pintar aquele quadro, aqueles quadros, né? Ou de ter aqueles exemplos. Ele tirava a fotografia e dali ele transformava aquilo num quadro. Só que não sentiu a mensagem de paz nas gravuras que ele fez. Aí ele ficou um certo tempo viajando, um certo tempo procurando, e sem sucesso, ele foi para um lugar muito distante, outra parte do mundo, e lá ele passou o dia procurando coisas que marcassem para ele, que sensibilizassem ele. Aí ele se entristeceu por não encontrar, e foi caminhar na praia. Naquela região tinha uma área de matas, né? E tinha aquela praia na beira daquela mata ali. E ali, naquele lugar, ele começou a armar uma chuva muito forte. Começou a ventar, ficou negro o tempo, e ele pensou assim, vai chover. E daqui a pouco começou com aqueles pingos grossos, ele saiu correndo da praia, e ele viu num pezinho do morro um buraco, tipo de uma caverna. Ele correu para aquele lugar, para se proteger com o seu equipamento da chuva. Quando ele chega naquele lugar, ele foi chamando a atenção
Era um pássaro que ele viu acima da caverna, no galho de uma árvore. Estava ventando já, arranjando os galhos, de encostar um no outro. E ali ele é chamado a atenção. Por quê? Porque ele viu, no meio daquele temporal todo, no meio daquele vendaval, aqueles pingos grossos, um pássaro pegava ali a comida e colocava dentro da boca dos seus filhotinhos, dentro do ninho. E ali ele estava todo molhado, ele queria entrar, mas quando ele foi chamado a atenção para aquela situação ali, ele ficou impactado de ver que a força do vento, a chuva que caía, o barulho das árvores, nada assustava aquele pássaro, que mesmo diante de tudo aquilo, ele continuou colocando a comida dentro da boca dos seus filhinhos. Seus filhotinhos ali, apesar da chuva, eles estavam seguros com aquele pássaro mãe ali, colocando a comidinha na boca de cada um deles. Ele pegava, botava na boca de um, na boca de outro, e isso chamou a atenção daquele rapaz, e ele parou, apesar da chuva, e tirou uma foto. Aí ele falou assim, aquele pássaro ali retrata a paz. Porque nada, aí o vendaval, o temporal, tudo, nada daquilo tirou a paz daquele pássaro, apesar de toda aquela diversidade, ele alimentou os seus filhotes. Então, o que eu quero dizer com isso? O casamento ele vai passar por dificuldade e por problemas. Mas você tem que entender o seguinte, tem como você, em meio a isso tudo, ter uma vida saudável como casal. Então, e tudo isso também depende de onde está o alicerce daquela casa. Como está fundamentado esse alicerce. Como houve um casamento, tem uma aliança, mas como está, porque às vezes, se nós não chamarmos, essa que é a verdade, às vezes as pessoas não aceitam, não concordam, né, acham que é religião, mas não é religião. Se você não chamar... É a Bíblia que diz assim. Se você se a sua casa não estiver bem alicerçada, quando os ventos vierem, o que vai acontecer? Vai jogar lá no chão. E quando os ventos vêm, o que acontece? As pessoas buscam se abrigar na primeira porta que ela acha, no primeiro escape que ela acha. Divórcio, separação. É o primeiro escape. Quando os ventos vêm sobre uma casa, sobre uma família, sobre um relacionamento, a primeira coisa que a pessoa faz, que pensa, que vem na mente, é separar. Não quero mais, acabou, até o fim. E independente dele ser arranjado, não. O interessante é que naquele tempo, quando os casamentos eram arranjados, as pessoas tinham que ficar juntas de qualquer... por uma obrigação. Por obrigação, por obrigação, por causa do acordo, por causa daquele papel que foi assinado ali. Mas hoje não. Hoje as pessoas, elas quando acontecem qualquer coisa, a primeira coisa que ela faz é abandonar, é fugir. E a gente vê, a gente consegue entender o quê? Que a gente, quando nós nos casamos, nós passamos por momentos difíceis. Assim, logo no início, passamos por momentos difíceis. E esses momentos difíceis que a gente passou, a gente não conhecia Jesus. A gente não conhecia. A gente pensava que conhecia Jesus. A gente pensava que tinha Deus. A gente pensava que Deus estava com a gente por a gente ter casado na igreja. A gente pensava. E quando veio os ventos sobre a nossa vida, a gente não sabia o que fazer. A gente não sabia o que fazer. Mas a partir do momento que a gente entende que a gente precisa de Deus, que a gente precisa, não é de um Deus que você carrega, não, de um Deus criador dos céus e da terra. Um Deus, irmão, um Deus que te carregue, um Deus que te oriente, um Deus que te guia, um Deus que te protege, não um Deus que você tem que proteger Ele. Não é esse Deus que eu estou falando. Eu estou falando de um Deus vivo, de um Deus criador dos céus e da terra, de um Deus que não pediu ajuda do homem para ele formar a terra, para ele criar a terra ou formar o homem. Então eu estou falando desse Deus. Quando a gente chama Ele para o nosso casamento, de verdade, com sinceridade,
com sinceridade, quando você chama ele, ele começa a te ajudar naquele alicerce. Ó, esse é o tijolo que você tem que colocar. Ó, esse é o tipo de cimento que você tem que colocar. Ó, não coloca essa areia não, porque essa areia aí é uma areia de má qualidade. Ó, olha os ferros que você está colocando. Então ele começa a te orientar. Ele começa a te orientar. Então, queridos, a gente vê que naquele tempo tinha esses casamentos arranjados, né, por causa de política, por causa de dinheiro, por causa de herança, tá? Tinha tudo isso aí. Mas veio hoje tem países que se você for ver, você for ler, tem países que a criança já é oferecida por homem sem ela conhecer a pessoa, entende? Então a gente tem que, o nosso casamento ele tem que estar alicerçado. Então o perigo desse casamento é perder o sentido do que significa o casamento. Como nós falamos, é criar uma amizade por viverem juntos e não se respeitar, não tratarem com amor, vai ficar igual a esses países onde é feito o casamento arranjado, onde não há amor, onde não há sentimento, onde cumpre-se o casamento como um negócio que foi feito. Quando isso acontece, se entristece muito a Deus, porque há muitos casamentos onde não há esse respeito, onde já está vivendo como amigos dentro de casa, onde não há essa consideração, onde não há uma troca, onde não há correspondência de esposo e esposa. Então o que acontece? Vai cair nessa situação aqui, ó, de uma amizade, de um relacionamento de amizade no casamento, e não de relacionamento a dois. Aí o que acontece? Como minha esposa falou aqui, o primeiro pensamento que vem na mente da pessoa é separar. Só que tem um detalhe. Se vive como estranho, procura consertar isso hoje. Nós falamos até ontem com os irmãos na igreja o seguinte: você tem que buscar o seu controle emocional, você tem que ter uma inteligência emocional. Você tem que ver o seguinte: se Deus está apontando para você quais são os problemas do casamento, Ele está mostrando para você, já está te dando um ponto, já está te mostrando aonde tratar, aonde você atacar. O pior é aquelas pessoas que não sabem o que fazer, ou aquelas pessoas que não identificaram ainda onde está o problema. Mas quando você já vê qual é a dificuldade, qual é a debilidade no seu relacionamento, não precisa sofrer como esses países que tem casamento arranjado. Basta você buscar uma ajuda para tratar daquela área. Hoje existem muitas pessoas cansadas dentro do casamento. Me cansei, não quero mais. Sabe por causa de que ela se cansou? Porque ela perdeu, ela saiu do propósito. Quando você sai do propósito, você se cansa. Quando você sai do propósito real, do propósito inicial de Deus, você se cansa, você faz as coisas e você se cansa. Então, hoje existem muitas pessoas cansadas. Não quero mais saber, já me cansei. Seria um casamento de aparência. Já cansei, estou cansado de... Esse cansaço é porque você não está contribuindo para o seu casamento. Não está contribuindo. Esse é o termo certo. Não está contribuindo. Quando você começar a contribuir no seu casamento, você não vai ficar cansado, não. Você vai ter sempre vontade de lutar. Você vai ter sempre vontade de lutar e vencer, de conquistar, de conquistar. Entendeu? Então, mas enquanto você... como nós falamos no início, como Jacó. Jacó, quando ele estava apaixonado, então o que aconteceu? Ele realmente amou. Ele recebeu a Lia, que era mais velha, que ele não pensou nunca em casar com Lia, mas por amor ele trabalhou mais 7 anos. Então ele sacrificou pelo amor dele. Só que hoje as pessoas não querem sacrificar. Aí acaba vivendo um casamento igual a esses países que são arranjados. Não quer sacrificar pelo amor. Porque se você vive com uma pessoa mais há X anos, 1 ano, 10, 5, não importa quanto tempo, você tem visto quais são os defeitos do casamento. Então começa a trabalhar para curar esses defeitos. Começa a buscar a ajuda de Deus em oração. Busca terapeutas de casais. A gente estava conversando com a Vitória, a obreira Vitória, a gente estava falando que tudo na nossa vida depende temos que tomar uma decisão. É uma escolha. Tudo na nossa vida nós temos que escolher. Tudo nós temos que escolher. Então se a pessoa quer ser feliz, ela tem que escolher. Não, eu vou lutar para ser feliz.
Eu vou lutar para fazer alguém feliz, eu vou lutar. Porque quando você faz alguém feliz, você com certeza você vai ser feliz. Escolha. Aí as pessoas hoje, elas não querem, o próprio Deus, ele deu livre-arbítrio para o homem, para eles escolherem. Deu livre-arbítrio para nós escolhermos o caminho que a gente quer seguir. Ele escolheu. Então hoje você pode escolher com quem você vai casar, quem você quer ter do seu lado para a vida toda. Para a vida toda. Ah, mas aí eu estou escolhendo para a vida toda, mas eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente, porque o casamento você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Exatamente. Você não sabe. Você tem que se preparar para esses momentos. Como? Conversando. Porque se você não conversar, se não criar o hábito de conversar no casamento, você vai ter assim, não esposo mais coisa, somente amigo. Aí você não tem como conversar, você não trata de assuntos que poderão amparar lá na frente quando acontecer a dificuldade, porque as dificuldades vêm, os problemas vêm. Não pensa você que eu nunca terei problema no casamento. Não, pelo contrário, você não é um robô, você não é um ser inanimado, então você tem dificuldade, porque tem dias que a pessoa acorda indisposto ou indisposta. Os problemas vêm, só que tem um detalhe, problemas são para serem sanados. Não pode jamais no casamento pegar os problemas e guardar numa gaveta, né? Não pode jamais os problemas acontecerem e fingir que não estão acontecendo. Não, problemas são para serem enfrentados. Senão o seu casamento vai ficar igual a esses países, onde é um acordo, onde se conhece na noite do casamento. Então você tem que pegar os problemas, primeiro, apresenta ao Senhor. Quando os problemas vêm, é claro que vai te incomodar. É claro que vai incomodar o seu cônjuge. Mas aí, você sabendo qual é o propósito de Deus para o casamento, você entendendo que você casou para trazer felicidade àquela pessoa e também ser feliz, você vai pagar o preço para ser feliz. Mas as pessoas não querem se sacrificar, não. Eu nasci para ser feliz, é ele que se vire, ela que se vire. Não é assim. Você não está fazendo o teu possível para o seu casamento ser abençoado. Então, o seu possível você tem que fazer. Está difícil? Vai beber tudo aquelas coisas que você quer, que custam um preço maior, se trabalha para ter aquilo, para conquistar aquilo, não é? Então, porque tem um valor maior. O casamento não é diferente. Está tendo dificuldade? Persiste, insiste. Porque você vai ver que depois você vai ser salutar, você poder um dia sentar e conversar com alguém e orientar alguém, que nós temos o prazer de fazer isso. Somos seres humanos igual a você. Só que hoje nós entendemos a dificuldade do casamento, nós fazemos o quê? Nós tentamos não deixar acontecer essas coisas. Ou quando acontece, Deus tem nos dado experiência nesse caminhar desses 40 anos, 43 anos, né, dentro do conhecimento, da primeira vez, de como sanar aqueles problemas. Quando estão além do nosso alcance, a gente vai orar ao Senhor e conversamos. É importante essa tratativa, é importante conversar, para que você não sinta o mesmo desgosto que sentem essas pessoas que casam em outros países com casamentos arranjados. Tá ok? Então que você possa, nós vamos estar orando daqui a pouco, porque nós temos motivos de sobra, pessoas que nos pedem oração. Se você tem uma dificuldade no seu casamento, de relacionamento, talvez alguém tenha te dado conselho, porque conselho para separar tem muito, né? Conselho para que nada, né? E manda embora, arruma outra. Isso você vai ouvir. As pessoas acham que os problemas não tem jeito, então a melhor forma é mandar embora. Quantos casais estão aí com documentos correndo, ainda se amando? Aí com documento de divórcio aí correndo. Por quê? Porque não tem paciência de tratar um com o outro. E na maioria das vezes, porque parou de conversar, de ter um diálogo de casal, ou nunca conversaram. Aí está dentro de casa dois estranhos. Dentro de casa duas pessoas que não se completam. Talvez você esteja até falando assim, poxa, o pastor só fala sobre isso. A sociedade é composta por quê? Famílias. E nós falamos de famílias. Amém? E nós falamos de famílias e com coisas que nós tentamos mostrar a você que há um meio. Se você entrar na internet, você vai ver vários psicólogos, terapeutas de casais. Tem muitos.
Não precisa você, eu não vou entrar em contato com o pastor Márcio, pastor Antônio. Claro, tem outras pessoas por aí, pessoas renomadas, pessoas que têm condições de te dar um suporte. Porque na realidade a pessoa vai te dar o quê? Vai ouvir você falar, ouvir você contar o que está às vezes atrapalhando o tem relacionamento. que falam aquilo que elas ouvem outras falarem. E a gente está falando aquilo que a gente viveu. Há uma diferença de você falar aquilo que você vive ou falar aquilo que você ouviu alguém falar. Ou ler em algum lugar. Né? Alguém pode te orientar e de repente dar até uma boa orientação, porque ela se preparou fazendo curso, mas de repente nunca viveu aquilo. Mas se preparou, adquiriu conteúdos para te dar conselhos. Amém. Nós, além de nós termos, buscar recursos, conteúdos, nós na praticidade passamos por essas situações que nós falamos com você. Então nós falamos, como a minha esposa acabou de dizer, de coisas que nós enfrentamos. E algumas coisas enfrentamos até o dia de hoje, mas como nós passamos por isso? Conversando, orando ao Senhor. Porque a Bíblia diz no livro de Efésios que nós temos que estar pronto para o dia mau. Isso o que quer dizer com isso? O dia mau vem para todo mundo. O dia mau bate na porta de todo mundo. Você tem que se preparar para o dia mau. Estando no dia mau, você vai fazer igual muitas pessoas estão fazendo agora. Não tem mais diálogo, não tem mais assunto, estão dentro de casa igual dois amigos ou dois inimigos debaixo do mesmo teto. Por quê? Porque não suporto mais ele, eu não suporto mais ela. Aí estão o quê? Pior até do que se casar nesses países que nós falamos aqui no início, que casa por acordo, que casa por contrato, que casa por uma relação, uma aliança feita pelas famílias, onde seus filhos são dados em casamento. Então, de repente, você casou legal, mas por não ter diálogo, por não ter sabedoria, está passando uma situação idêntica a esses países. Então, ainda hoje, Deus quer curar o seu casamento. Sabe por quê? Muitas famílias passam por dificuldade e adversidade. E precisam de pessoas que possam estar orando, possam estar aconselhando. Então, eu convido a você a deixar Deus curar você, para que você seja um remédio para o seu casamento, e a partir daí o seu casamento seja remédio para outros casamentos. Porque Deus quer curar. Então você tem que deixar Deus te curar, para que você possa sentir alegria e dizer assim: eu estou casado com quem eu amo, e me esforço para fazer ele ou fazer ela feliz. Aí você vai ter condições de ser remédio para o seu casamento e ser remédio para outros casamentos, ok? Deus quer fazer isso na sua vida, porque Deus pode. É o que a minha esposa disse aqui: Deus pode. Deus quer apenas que você faça a sua parte. Você já leu aquela passagem do livro de Lázaro, quando Lázaro morre, que Jesus fica aqueles 4 dias para ir lá, e quando Jesus chega no local, Lázaro está já falecido, enterrado naquela caverna, e seu corpo cheirava mal. Quando Jesus chega, o povo quer até, de certa forma, indignado que ele demorou. Poxa, amigo da família, demorou. Tem quantos caras estão pensando assim? É nosso amigo e não nos ajuda, não dá um conselho? É nosso amigo, diz que é nosso amigo, nosso pai. Então falaram com Jesus isso. Jesus vai, ele diz que aquela morte era para a glória de Deus. De repente, seu casamento passa por uma adversidade e Deus tem um milagre na sua vida que vai abençoar muitas outras vidas. É para a glória do Senhor. Então a Bíblia diz que o Senhor chega ali e ora ao Pai e diz depois daquelas pessoas: tirai a pedra. Então, vê bem, o Senhor podia muito bem mandar aquela pedra sair dali, podia ordenar ali, anjos tirar, podia. Mas ele falou assim: tirai a pedra. Então significa dizer que quem tem que tirar a pedra somos nós. Somos nós que temos que tirar a pedra. Agora quem faz o milagre é ele. Então nós somos fruto desse milagre. Para tirar a pedra, ele te orienta que tipo de material você vai usar. Agora você usa se quiser. Obedece se quiser. Usa se quiser. Entendeu? Bota um material de boa qualidade se você quiser. Se não quiser também não coloca, não. Justamente. A gente viu esses dias as pessoas hoje
comemorando o dia do namorado. Aí tinha um menininho na minha sala, ele falou bem assim, engraçado, né, tia? As pessoas chegam no Natal, começa a abraçar, beijar, depois vem o tédio. Ele falou assim mesmo, um garoto de 9 anos. Depois vem o tédio. Ele falou, depois vem o tédio. Aí o outro falou assim, é verdade, é verdade. Porque a gente vê, essa semana agora foi comemorar o dia dos namorados. Gente, o dia dos namorados é todos os dias. É todos os dias você tem que estar colocando um material novo no seu relacionamento. Todos os dias você tem que estar. Não, peraí, tem que pintar essa casa. Essa casa agora, a pintura está ficando velha. Tem que dar uma reforma nessa casa. É todos os dias. Não é só aquele dia que eu vou pro shopping para poder jantar. Não, são todos os dias. Compra uma flor. A flor desse aqui tá murcha. Mas a questão não é nem isso. Não é nem comprar uma valorizar flor, somente um dia. Valoriza somente aquele dia. Não, casamento é você valorizar todos os dias. Todos os dias. Isso é colocar, é você estar ouvindo o que Deus está falando com você e, não, peraí, esse ferro aqui, ó, já está... Não tem aquelas casas que às vezes o reboco cai e fica já aparecendo a pontinha do ferro, que é preciso chamar um pedreiro para poder restaurar? Casamento é isso. Justamente. Casamento é Ele isso. precisa periodicamente de restauração. Vamos fazer agora, dia 30 de setembro, por exemplo, o jantar de casais. É uma das ferramentas que nós utilizamos para restaurar o relacionamento. Onde ali é uma comunhão a dois, outros casais se reúnem, onde há uma palestra. Então tudo isso é você estar renovando o seu relacionamento, entendeu? Você está ali manutenindo o seu casamento. Mas tem pessoas que dizem que tem outras preocupações. Não, que eu tenho uma coisa para sanar nesse dia. Eu tenho uma coisa para resolver. É mais importante do que o seu casamento? Será que é mais importante o negócio? É mais importante uma amizade? Atender alguém do que, naquele dia específico, restaurar o seu casamento? Então, há um conselheiro de casais, inclusive, que tem uma frase interessante. Ele diz que nenhum sucesso de uma família justifica o fracasso de um casamento. Então, nenhum sucesso. Meu ministério está uma bênção, a igreja encheu e pessoas assim, assado, e o casamento. Não está legal, não. E eu estou bem sucedido no meu trabalho, estou ganhando muito dinheiro. Dinheiro está entrando a roda, e o casamento não deu certo, não está legal, não estamos divorciando. Aí, e agora não, estou com uma casa nova, assim, que estou obrigado com a mulher, vou dar essa casa nova aí para gente. Então, nenhum sucesso justifica o fracasso de um casamento. Você pode estar agora, não importa, com um negócio bombando, você pode estar com bons relacionamentos com outras pessoas, negociando coisas, comprando, vendendo, não importa. Isso para a família é importante, sim. Não vamos ser hipócritas. É importante. Agora, o mais importante é o seu casamento estar maduro. É você amadurecer no seu casamento. É a sua inteligência emocional. De entender que os problemas do casamento são para serem sanados. A dois. Ou se uma parte percebeu a dificuldade e a outra parte está sendo indiferente, aquela parte que percebeu, busca o Senhor, até que através da sua vida Deus cure o seu casamento. Aí sim você vai ver que realmente há uma diferença entre o seu casamento e esses casais desses países que arranjam o casamento. Esses casais desses países que convivem dois estranhos embaixo do mesmo teto. Então não torne você o seu casamento estranho. Não torne você um relacionamento que começou tão bem, ele, na caminhada, com o passar do tempo, perdeu o gosto. Porque a Bíblia diz que é melhor os finais do que os começos. Não adianta você começar empolgado e tal, daqui a pouco se esfriando e tal, e separa. Cadê fulano? E mandou embora. E eu me separei. Então é melhor os finais. Então, quando você entende o propósito do casamento, entende que você pode buscar Deus para o seu casamento, aí você entende que há uma possibilidade de você viver, embora o mundo esteja essa bagunça que está, mas o seu casamento ser um casamento de duas pessoas que se completam. Duas pessoas, nem que suportam não, que se completam. Quando você entende dessa forma, nós sempre dizemos, somos repetitivos de dizer isso.
você consegue identificar qualidades na pessoa. É igual o que eu falei, o pintor, o artista plástico que viu naquele pássaro simbolizando a paz. Em meio à confusão do local, em meio ao temporal, ao vendaval, ao barulho das ondas, ele continuou dando comidinha na boca dos seus filhotes. Por quê? Porque a gente precisa entender não só o começo, a gente tem que entender, né, aonde eu preciso chegar, aonde você precisa chegar. Até onde você quer ir com o seu casamento. Até onde você precisa chegar. O preço que você está disposto a pagar, porque na realidade tem muitas pessoas que não querem pagar um preço. Não nasci para isso. O casamento está com dificuldade, Deus quer entrar e ressuscitar Lázaro nesse casamento, né? Se Lázaro morreu, não importa o tempo, Jesus tem poder para ressuscitar. Deus quer ressuscitar Lázaro no seu casamento, quer fazer com que ele passe novamente a sentir a mesma coisa, te amar, que ela passe a corresponder com você, mas para isso alguém tem que pagar o preço. Como? Muitos dizem, que pagar preço, Jesus já pagou todo o preço. Por isso que eu digo, é você começar a buscar o Senhor, é você começar a buscar um tratamento diferenciado por esse relacionamento. Sai da mesmice. Se é uma constante briga, foge você da briga, porque é um ditado antigo que diz que quando dois não quer, quando um não quer, perdão, quando um não quer, dois não briga. Mas você quer corresponder com fogo, pau com pau, pedra com pedra. Xingou, você xinga também. A pessoa te diz, você me traiu? Vou trair também. Não, o que você vai ganhar com isso? O que os seus filhos vão ganhar, se caso tenham filhos, o que os seus filhos vão ganhar vendo essa vida desse jeito, nesse casamento? Pelo contrário, vão dizer assim, eu que não vou casar passando o que os meus pais passam. Então entenda, não queira você deixar seu casamento chegar a esse ponto. E se chegou, tem cura. Faça o possível para não chegar a esse extremo, para que você não sinta a mesma dor, o mesmo desgosto dessas pessoas nesses países de casamento arranjado. Para que você não sinta isso, se esforce. Se esforçar é você ter uma inteligência emocional realmente amadurecida, a ponto de você entender que aquilo que não te agrada no seu cônjuge, você tem que trabalhar o quê? O inverso. Aquilo que não te agrada, você tem que ter ali o amadurecimento de tentar se aproximar e conversar a respeito. Ou então orar ao Senhor até que aconteça esse momento. Porque a Bíblia diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, batei, abrir-se-vos-á. Eu confesso a você que quando eu estava passando a dificuldade do nosso relacionamento, há mais de 20 anos atrás, no momento você não pensa que vai dar certo, no momento você não pensa que vai ter jeito, você não se vê lá na frente, caso você não consiga alguém que te oriente. Porque na verdade, naquele tempo, não existia assim, tantos conselheiros como hoje. Não Hoje existia. Hoje não existia, hoje não. Hoje existem muitos conselheiros, muitas pessoas que podem te aconselhar, que pode ser um mentor, que pode te ajudar. Hoje existe não muitos tem desculpa, livros. Perdão. Vê bem, com esse avanço tecnológico, a informação está ao alcance de todos. Até 2020 você não via celular. Celular era um tijolo. Hoje você vê aí, todo mundo tem acesso a um celular. Crianças pequenas mexem com facilidade de qualquer aparelho. Então, a informação está na sua mão. Você pode muito bem ele procurar um terapeuta de casais, ali um psicólogo, terapia, uma área qualquer que possa te ajudar. Ou então você pode orar ao Senhor, para que Deus levante alguém que talvez até tenha próximo de você, alguém que pode te aconselhar, que pode orar contigo como alguém orou comigo um dia. Tem perto de você. Mas você às vezes não tem essa liberdade de confiar em pessoas. Porque não importa que muitos você pode olhar e não sentir confiança, mas ora a Deus para Ele revelar a você alguém que possa te ajudar. Aí você vai parar de sentir no seu casamento como essas pessoas de casamentos arranjados em outros países. Você vai ter essa alegria de saber, não, o mundo pode estar como está, mas eu sou feliz no meu casamento. Porque quando os problemas vêm e o casamento é maduro, há um amadurecimento ali nas emoções, né? O que acontece? Os problemas vêm, mas o casal sabe driblar os problemas.
Um esposo chega em casa cheio de dificuldade que teve no trabalho, mas em casa ele sabe que tem alguém que vai conversar com ele, alguém que ele vai desabafar e vai completá-lo, vai ser suporte. Ela tem os seus problemas, como a mulher também tem problemas, tem aí problemas físicos, emocionais, né? No seu papel de mulher, que hoje também quase se compara aos homens que também tem que trabalhar, em muitos lares. Mas é conversando ali o casal, é que um completa o outro. Você já parou para conversar com o seu cônjuge? Você tem trocado ideias com ele, com ela? Você tem dito os projetos de vocês? Já parou para somar despesas? Já parou para ver o orçamento da família? Você para, por exemplo, para combinar quantos filhos vocês querem ter daqui a algum tempo, porque o casal muitas das vezes casa e não vem logo filho. Como nós conhecemos casais que tem 3, 4 anos de casado e não tem filho, que tem se programado. Então você pode, no seu casamento, programar tudo isso, conversar, dialogar. Crie esse costume de conversar no casamento, para que você não siga aquele mesmo desgosto desses casais arranjados. Crie o costume de dialogar, se aproxime dele ou dela. Ah, não, porque ela tem uma cultura diferente da minha, ela veio de uma família rica. Não se casaram? Comece a conversar. Tem que quebrar esses muros, essas barreiras, tem que ser quebradas. Como? Através da conversa. Crie um diálogo na vida sentimental, na vida sexual do casal, na vida financeira. Comece a conversar. É importante tratar desses assuntos todos como casal. Aí você não vai estar se sentindo casado com um estranho, com uma estranha. Por quê? Passam a se conhecer. Mas caso isso não aconteça, vai sentir o mesmo dilema desses países, onde aí só se conhece na noite do casamento. Só se casam porque tem que reparar uma situação. Só se casa porque não tem que resolver esse problema como? Casando. Aí é um casamento arranjado. Aí se já começa com problema, imagine lá na frente. Então entenda bem. Tem cura para o seu casamento? Sim. Tem jeito para o seu relacionamento. Basta você entender que Deus tem um propósito com famílias. Deus tem um projeto para a família. E tem um projeto para a sua família. Se o inimigo tem dito para você que teu casamento não tem jeito, eu digo para você, ele é mentiroso. João 8,44 diz que ele é mentiroso e pai da mentira. Tem jeito sim. Vamos estar orando para que Deus possa te dar sabedoria, te dar entendimento, para você, ao contrário de outros casais, sentir o seu casamento ser restaurado pelo Senhor. Tá ok? Então coloca diante de Deus as suas dificuldades. Coloca diante de Deus aquilo que incomoda você no seu casamento. Coloca diante de Deus uma situação que você queria ver mudar no seu relacionamento, dentro do teu seio familiar. Deus quer responder. Você tem que falar com Deus. Tem aquela pergunta também que as pessoas fazem, né? Mas se Deus não é Deus, por que não acaba com isso? Mas Deus não é Deus? Porque ele sabe o que eu vou pedir, o que eu tenho que pedir. Não, você tem que falar. Por quê? Ele te deu liberdade. É o livre-arbítrio. Deus te deu liberdade de escolha. Você escolhe ser feliz ou ser infeliz. Ele diz lá em Deuteronômio, no capítulo 28, 30, ele diz: coloquei diante de ti o bem e o mal. Aí ele te orienta: escolha, pois, o bem para que viva. Bênção ou maldição? Coloquei diante de ti a bênção ou a maldição. Aí ele diz: você escolhe a bênção ou escolhe a maldição. Se você não quer a bênção, automaticamente já escolheu a maldição. Se você não quer a paz, automaticamente já escolheu a guerra. Então você tem que fazer o quê? É buscar o Deus que pode. Tá ok? Então vamos orar nesse instante. Para você sentir esse mesmo gozo que nós sentimos de parar para conversar sobre problemas que atingem o casamento. Você pode falar assim nessa noite: pô, o pastor vai falar hoje logo de casamento arranjado? Isso não é no nosso país, como eu falei, tem uma lei a partir de 2019. Mas de repente o casamento não foi arranjado, mas está vivendo com a mesma indiferença do casamento arranjado. Você pode pensar: não, mas eu não tinha um assunto melhor. Não tem. Mas de repente você está sentindo a mesma dor que sente que mora na Índia, que mora em Bangladesh, que mora em Guiné. Você deve ter sentido a mesma dor. Por quê? Está se sentindo casado com um estranho, com uma estranha, porque não tem diálogo. Como vem esse diálogo? Primeiro é com a sua atitude.
Alguém tem que começar, né? Alguém tem que começar. Então, se Deus está mostrando a você uma solução, ou já te mostrou o problema, Deus tem a solução. Então, você tem que dar o passo inicial. Alguém tem que falar, eis-me aqui. Caso contrário, o final vai ser um divórcio, uma separação, um para cada lado. E entenda que quando há esse momento, um leva um pedacinho do outro, né? Entenda bem. Casamento é assim. Você pode dizer que não, mas quando se casam, se misturam. Igual um purê de batata. Fica amalgamado, justamente. Fica amalgamado. Se misturam. E com certeza, quando se separam, um leva um pedacinho do outro. Não tem como se separar sem não levar um pedacinho do outro. Quanto mais tempo tiverem juntos, mais percentual de partícula do outro vai ser levada por aquele que saiu de casa. Tá ok? Então vamos orar ao Senhor, para que Deus possa renovar a sua aliança. E você que está nessa live, nós convidamos você a apresentar as situações que você precisa que Deus atue no seu relacionamento. De repente está nessa live, não tem problema no seu casamento. Amém. Que Deus possa abençoar mais ainda. Continua olhando e reparando todas as áreas. Reparando como está as suas paredes, como está o piso, como está a fiação elétrica. Continua reparando. Se você vê uma fissurazinha, já chama o profissional. Já chama o profissional para te ajudar, para resolver esse problema, que é o profissional nesta área vai te ajudar, vai te dar a orientação certa. Vai te dar a orientação certa. Então, percebeu uma goteirazinha, né? Já chama, um mofozinho. Chama o profissional, não deixa, deixa pra lá, depois eu trato daquela goteira ali, depois eu trato daquela rachadura, depois eu trato daquele piso que está quebrado, não, trata dele agora. Enquanto há tempo. Cuida dele enquanto há tempo, tá ok? Vamos estar orando então nesse momento, convidamos a você a participar conosco dessa oração, ok? Eu vou estar orando, como sempre faço, pelos homens. A minha esposa vai orar pela parte feminina, tá ok? Oremos ao Senhor. Minha irmã, apresenta a Deus agora a tua dificuldade. Grande Deus, eterno Pai, te damos graça por essa noite, e que o Senhor nos permitiu estar aqui nessa live falando sobre casamentos arranjados, ó Deus. Sobre convivência de pessoas que nem se conhecem, que estão dentro de casa como dois estranhos, ó Deus. Então, em países que isso acontece, há essa prática de se viver como estranhos. E em países como o nosso e outros, que os casais não têm mais comunhão com outros, que param de conversar, que não se perdoam, casais que se acusam 24 horas por dia, também estão vivendo igual a esses países onde não se conhecem, que realmente param de se conhecer. Mas nesse momento eu te peço, meu Pai, tome esse homem nas suas mãos. Nós sabemos que o homem no casamento, ele é chamado para ser o cabeça do lar. Mas hoje em dia, nessa cultura pós-moderna que nós estamos vivendo, Senhor, há uma divisão de tarefas no lar, onde a mulher também corresponde com o homem para uma divisão da renda, Pai. Então, nesse momento, muitos lares entram em conflito, Senhor. Verdade. Porque nesse momento, às vezes, o homem não está preparado para ter ao seu lado alguém que divide com ele a despesa no lar. Muitos homens não têm mais essa cabeça, Senhor, estão aí em confusão, porque muitas das vezes também ele é aquele o responsável pelo lar e quer tratar às vezes da família com um chicote na mão, pai, porque não conversa, não dialoga, não tem um tratamento ali com relação às finanças, com relação à criação dos filhos, com relação à sua vida sentimental, sexual, financeira. Não faz planejamento junto com a sua esposa, porque nunca abriu espaço para conversar com a sua esposa, porque os seus pais não tratavam assim. E com isso, esse homem tem dificuldade também de tratar a sua esposa da mesma forma, Senhor. Mas nesse momento eu te peço, Pai, assim como o Senhor um dia colocou no meu coração esse desejo de ter um diálogo franco com a minha esposa, Senhor. Dá sabedoria para esse homem que está ao alcance dessa oração, no Brasil ou fora do Brasil. De maneira que ele possa, nesta noite, Pai, talvez madrugada em outros lugares, que ele possa receber do Senhor graça, sabedoria para tratar esse casamento, Pai, de maneira que haja cura nesse relacionamento.
Toma nas suas mãos aquela pessoa que ontem, Deus, tu sabe quem eu estou falando, que essa esposa tentou o suicídio 3 vezes, Deus. Pai, toma nas suas mãos desse casal, Deus. Opera um milagre na vida deles. Toma ele em suas mãos. Eu conversei com ele hoje, Pai. Fortalece a sua vida. Pai amado, dá sabedoria para ele fugir dessas armadilhas de Satanás. Em algumas áreas, ó Deus, então que o Senhor possa dar sabedoria a ele para buscar o Senhor, porque a tua palavra diz, chegai-vos a mim que eu chegarei para vós. A tua palavra diz, tudo que nós ligarmos aqui na terra é ligado nos céus. A tua palavra diz, clama a mim e respondeu-te-ei. E a nossa tem coisas grandes e ocultas que não sabe. Então talvez esse homem está achando que não tem mais jeito, que não há mais compatibilidade, que não tem mais cura. Pai, um dia também eu pensei assim, Senhor. E esse homem talvez por isso não consegue amar sua cônjuge. Talvez os filhos estão colhendo, Pai, os frutos dessa desunião. De repente é briga o tempo todo, Senhor. Mas nesta noite eu peço por esse homem, ó Deus. Por esse jovem casal, por esse casal maduro, por esse casal que está agora até, Pai, com os documentos já tramitando para que haja um divórcio. Toma nas suas mãos, mas nesta noite faz um algo diferenciado, Senhor. E se algum casal passa por essa experiência de ter o seu casamento já gelado, casamento frio, como dois estranhos dentro de casa, vivendo como esses países de casamentos arranjados, ó Deus, nesta noite derrama o Shekinah do Senhor, de maneira, Pai, que esse espírito do inferno que está atacando esse casamento seja queimado com o fogo do Teu Espírito Santo, e que nesta noite esse lar receba um toque do Senhor, e que ele possa sentir o que um dia eu senti, Pai, que havia esperança, que ele possa, Pai, ser renovado naquele sentimento que ele teve quando ele casou com a sua esposa, Senhor, mas que esse homem possa receber do Senhor ajuda. Talvez ele tenha esteja agora chorando, Pai, porque talvez ele não sabe como fazer, talvez alguma coisa que ele ouviu nessa noite comoveu o seu coração a ponto de querer sentir realmente essa cura no seu relacionamento. Mas a tua palavra diz que as coisas que é impossível ao homem é possível ao Senhor. Então, Pai, para ele é impossível mudar, mas ele está se esforçando pelo menos para chegar. Se ele chegou até aqui, Pai, é porque ele está fazendo a parte dele. Se ele chegou, está ouvindo essa oração nesse momento, em qualquer parte do mundo, Senhor, ele está fazendo o seu possível, assim como os homens fizeram quando tiraram aquela pedra da boca da sepultura de Lázaro. Aí o Senhor fez o impossível. Então nesta noite eu peço, ó Pai, realiza nesta noite um milagre na vida desse homem, que o impossível aconteça e que ele possa acordar no dia de amanhã com esse sentimento que valeu a pena. Que vale a pena dar mais um passo, vale a pena compreender sua esposa, vale a pena dar mais uma oportunidade, vale a pena perdoar, vale a pena sentir, se esforçar para sentir o mesmo calor no coração, na alma que sentiu no início do relacionamento, em que suava as suas mãos, em que suava a sua testa, em que se esforçava para agradar aquela pessoa. Então toma nas suas mãos aquele homem que está talvez enfermo, Pai, com doença psicossomática, derivada, Senhor, desses problemas no casamento. Entra com cura nessa noite. Entra com cura, Senhor. Toma nas suas mãos. Toma aí também o Adilson, a Teca, Senhor, ali no Rio Grande do Sul, Pai. Toma nas suas mãos. E que cada homem, nesse momento, receba do Senhor um toque, Pai. E que esse milagre aconteça para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos e peço nessa noite, Pai, visita, Senhor. Visita, Pai, visita, e que esse homem nessa noite receba um toque do Espírito do Senhor e possa sentir que há esperança, Senhor, em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém, Deus, Senhor. Pai, toma cada mulher nas tuas mãos, Senhor, abençoe cada uma Amém, delas, Senhor. Fortalecendo, Amém, dando Jesus. graça, dando sabedoria. Amém, Pai, eu te Jesus. peço em nome de Jesus, visita, Senhor Deus, o coração, Amém, Senhor Deus, tira Senhor. toda mágoa, todo Amém, ressentimento, tudo aquilo que tem causado tristeza. Amém, Que o Senhor venha visitar nesta noite. Amém. Venha dar, Senhor Deus, a essa irmã, a essa mulher, Senhor Deus, um sono abençoado, Amém, um sono Senhor. reparador. Espírito Santo, que o Senhor venha falar com ela através de sonhos, de visões. Amém, Senhor, fala Senhor. com essa mulher, Senhor Deus. Eu entrego ela, eu entrego a casa dela em suas mãos, Senhor. e já creio naquilo que o Senhor vai fazer, naquilo que o Senhor está fazendo. Amém. Creio naquilo que o Senhor está fazendo, nem que seja uma pequena nuvem
nuvem, Amém, do Senhor. tamanho da mão de um homem, mas o Amém, Senhor está Jesus. fazendo. Eu Amém. creio que o Senhor está fazendo. Amém. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade. Amém. Muito obrigada de poder estar aqui. Muito Amém. obrigada de poder, Senhor Deus, falar, ter o seu instrumento vivo Amém, em Jesus. suas mãos. Muito Amém. obrigada, porque isso é privilégio, sim, isso é privilégio, Senhor Aleluia. Deus. Nós entendermos que somos representantes do Senhor Amém, nessa terra. Nós somos representantes do Senhor nesta terra. Amém. Então, Pai, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor coloque também esse mesmo desejo, essa Aleluia. mesma vontade de ser representante do Senhor nesta terra, Amém, no coração dessa mulher. Pai, em Amém. nome de Jesus, eu já te agradeço. Em nome de Amém. Jesus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Eu queria mais uma vez agradecer a você que está, que nos cedeu espaço, né? Na sua casa, no seu carro, aí dirigindo, para estarmos ali com você, somando aqui nessa live. Então, muito obrigado. Você, meu irmão, de perto, de longe, também é a primeira vez que você esteja na live aí. Que Deus possa te abençoar. Todas as quintas-feiras, às 22 horas, estamos aqui falando para casais, para somar na vida dos casais. O que nós queremos aqui é dividir com os casais experiências de coisas que nós já vivemos, ou que estamos vivendo hoje. Deus te abençoe. Sábado, dia 24, sábado, dia 24 de junho, será o nosso chá de inverno. E esse chá de inverno nós vamos estar falando sobre violência sexual contra a mulher. Então você é nossa convidada, você que mora aqui no Magarça, que mora aqui em Campo Grande, você é nossa convidada, vai estar ministrando, trazendo uma palavra para a nossa vida, uma jovem, uma moça jovem que trabalha, que se envolveu com esse assunto, sabe, vai para o Nordeste e sai para falar sobre esse assunto para outras mulheres, uma moça nova. Então eu convido você a estar conosco. Andressa, Com o nome? Andressa. Ela vai estar falando, vai estar ministrando para a nossa vida, falando sobre isso, sobre violência sexual. Vai ser às 17 horas, depois nós vamos tomar um chá. Chá de inverno, chá de fruta, chá de maçã, chá de maracujá, chá de camomila, todo tipo de chá. Todo chá vai ter na nossa mesa nesse sábado, dia 24 de junho. Amém. Você é nossa convidada. Um beijinho Amém. no seu coração. Amém. E até lá, assim permitindo Deus. E eu queria finalizar dizendo que eu conheci esses dias na condução, fui à cidade de ônibus, encontrei o seu Sebastião, irmão Sebastião. Irmão Sebastião, nós começamos a conversar, fui até a Urca conversando, e ele desceu na Barra da Tijuca, fui até a Urca. E no caminho trocamos o número telefônico, e hoje ele se inscreveu pelo WhatsApp, no jantar de casais do dia 30. Ele foi sábio. Do irmão Sebastião, obrigado pela confiança. Que Deus possa te abençoar, junto com a sua esposa. No dia 30, estaremos juntos lá no sítio, naquele jantar, para casais novos. Espaço Casa Blanca, um sítio lindo, muito aconchegante. Você vai estar deliciando com um prato ali salutar. Nós vamos colocar qual vai ser o cardápio desse dia lá no sítio. Você vai conhecer outros casais e depois vai ter uma palestra para os casais. No jantar passado, do ano passado, a Rosângela, o Mike, que é o nosso Mestre Cuca. Acho que é Mestre Cuca, né? Chefe de cozinha. Eles fizeram um salmão com uma salada. Tá ali, ó, tá ligadinha lá. Foi uma Estados coisa. Unidos, ali. Foi uma coisa, foi muito. Eu sei que nesse a Rosângela não vai poder estar, mas vai ser bom também. Vai ser bom. Nós estamos preparando um cardápio muito bom para você e para sua esposa. E depois então, ela vai assistir a filmagem que vai ser filmada lá no sítio. Se inscreva. Okay? Então, dia 30 de setembro, às 19h30, no sítio Casa Blanca. Casa Branca, né? É, branca. E você é R$152 o casal, ok? Ou tá aí nós já colocamos no Facebook para você estar assistindo, vendo, entrando em contato conosco, tá? Então, Deus te abençoe tremendamente, tenha uma noite de descanso, você em outro país, em outra nação, uma madrugada abençoada, uma sexta-feira de graça e vitória do Senhor.
Deus te guarde tremendamente, que o seu casamento seja uma bênção. Conte o testemunho que Deus está fazendo no seu casamento. Quinta-feira estamos de volta aqui para somar com você. Boa noite, graça e paz. Tem um assunto que eu queria falar. Eu até escrevi aqui, ó. Até que a morte nos separe ou nem a morte nos separa. Ah, seria o 2, né? Do 2, primeiro. O que você acha? Até que a morte nos separe ou nem a morte nos separe. Isso é tremendo, hein? Um beijinho no seu coração. A próxima live, né? Vai ser o tema da próxima live, tá ok? Deus te abençoe. Shalom, Adonai. Bom descanso em nome de Jesus.